Então, sem mais delongas, dar início aqui. Aqueles que se juntam a nós também serão bem-vindos logo mais. E peço para aqueles que estão todos acompanhando aqui que possam simplesmente cortar o microfone ali só para evitar algum barulho, algo assim. Mas teremos aí um espaço, com certeza, para que a gente possa depois discutir, compartilhar aí todos unidos, a gente possa trocar mais ideias, tá bom? Porque aqui acredito eu e prefiro fazer dessa forma também, né? Acredito que todos vão ser de acordo comigo, de dar liberdade ao Senhor, de dar liberdade ao Espírito Santo que fale a nós, e que a sala não é minha, a aula não é minha, né? Então é tudo para o Senhor, tudo vem dele e aqui ele tem a liberdade. Amém? Então vamos orar para que a gente dê início. Senhor, em nome de Jesus, te agradeço por este momento, Pai, te agradeço, Senhor, porque mais uma vez o Senhor confia a Tua palavra a nós, ó Deus, estamos felizes neste momento de poder compartilhá-la, Senhor. E eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha neste momento, Pai, tomar a prioridade aqui, tomar o seu lugar, Senhor, e que não seja eu, mas que o Senhor fale através de mim, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja ministrando nos corações, ó Deus, esta breve mensagem, Senhor, que nada venha nos impedir neste momento, Pai, que tudo aquilo que o inimigo tenta fazer para nos tirar a atenção, tudo aquilo que tenta vir, Senhor, para roubar a nossa paz neste momento, Pai, que seja anulado agora em nome do Senhor Jesus, Pai. Te peço, Senhor, que o Senhor venha trabalhar nos corações, Pai, nos ouvidos e nos olhos daqueles que nos acompanham, Pai, a todo momento, que seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor amado. Capacita-me, Senhor, com estas poucas palavras que eu tenho, mas eu sei que aqui o Senhor que vai nos ensinar, é o Senhor que vai nos trazer o conhecimento, Senhor amado. Em nome de Jesus, te damos glórias, Pai, e te agradecemos. Amém e amém. E bom, vamos lá então. Para aqueles que estão chegando agora, nos acompanhando, assim, eu quero só dar uma pincelada de como é a nossa forma de ver as coisas, de ensinar e de trabalhar aqui, né? Sabendo que a gente, desde o início dos estudos, está fazendo uma leitura dos evangelhos, né? A partir do Novo Testamento, ali desde Mateus, Marcos, eu estou tentando trazer da forma mais simples e clara possível a interpretação dos evangelhos de uma forma cronológica, por assim dizer, né? Desde ali o nascimento de Jesus, o seu ministério, a sua morte e ressurreição, e fazendo simplesmente a leitura da palavra, né? Trazendo os textos dentro dos contextos que eles são aplicados, com a ordem histórica dos fatos. Não coloco aqui, e não é o meu intuito, trazer nenhuma interpretação particular, aquilo que eu penso, aquilo que eu vejo, o que eu deixo de ver, não é dessa forma que eu caminho, né? Porque acredito eu que, embora tenhamos as nossas convicções, as nossas ideias, mas se a gente usa a palavra de Deus como parâmetro, as nossas ideias, as nossas percepções, os nossos pontos de vista, eles ficam com certeza em segundo plano. Porque nós, enquanto cristãos, se dizemos que seguimos a palavra do Senhor, precisamos usá-la também como parâmetro para toda e qualquer interpretação e colocação, né, de qualquer texto aqui. Amém? Então, como eu disse, a gente já estudou, já tivemos algumas aulas anteriores aqui, já fazem alguns meses que a gente está nesta linha de ensino. Então, finalizamos o livro de Mateus há 2 semanas, né? E lá no capítulo 28 de Mateus vimos a morte de Jesus, ali a crucificação, o sepultamento, e aqui eu quero pular direto para o livro de Lucas. Lá no capítulo 24, é o que a gente vai ver hoje, vai fazer essa leitura e interpretação, que é o que dá continuidade, né? Eu não estou pulando o livro de
de Marcos, não estou pulando a metade do livro de Lucas propositadamente. Não, não é isso. É simplesmente para dar continuidade histórica no contexto que a gente estava falando. Então, naturalmente, Jesus ele foi entregue à crucificação, ele morreu, ele foi sepultado, e aqui Lucas 24 é o que ele vai dar continuidade nesta história, nessa cronologia da ressurreição de Jesus. Uma vez que Mateus e Marcos eles param ali na ressurreição e não tem muitos detalhes após isso, né? Finaliza-se ali os livros e eles não contam depois essa história. Então eu venho para o nosso amigo Lucas, como todos aqui estão habituados a ouvir, já que eu digo muito isso e gosto desse ponto de vista de Lucas, que ele é um pouco mais detalhista em relação a alguns fatos da história. E como um bom detalhista, ele vai dizer para nós o que se passou depois disso também. Amém? Então vamos lá dar início às nossas leituras. E hoje, no meio do caminho eu anotei aqui, a gente vai fazer um passeio também entre o livro de João e depois vai retornar aqui. Tá bom? Então vamos lá. Como a gente tem bastante voluntário hoje, quem pode... Sintam-se à vontade, não é obrigatório nem nada, mas é a minha maneira de encorajar vocês também a fazer a leitura e tudo, e a gente retomar essa interpretação. Quem é que pode hoje ler para nós Lucas capítulo 24? Vamos ali partir do verso 1 até o verso 12, por favor, se alguém puder. Se não puder, não há problema nenhum, eu posso fazer também. Eu posso ler? Então aqui a gente nota já a continuidade da história, que foi a ressurreição de Jesus, né? E o que aconteceu de fato aqui, né? nessa ressurreição, e a gente nota alguns detalhes que no nosso dia a dia passam despercebidos. Isso acontece conosco, e a gente pode tomar como exemplo o que aconteceu com as mulheres ali, né? Com Maria Madalena, com as outras que estavam com ela, e também no verso 12 a gente viu o que aconteceu com Pedro. Já foi dito o que iria acontecer. Eu reforço isso aqui, eu repito e não me canso, porque o Novo Testamento ele está repleto dessas informações aqui, quando a palavra nos diz que desde lá do Antigo Testamento, dos profetas, né, e tudo, já tinha sido predito isso. Os profetas já diziam que viria o Messias, que ele viria salvar, que iria acontecer tal e tal coisa. E aqui, quando a gente se depara com os fatos, ou melhor ali, quando elas se deparam com os fatos, elas não creem. Por quê? Porque caiu no esquecimento. Foi uma coisa que foi dita lá atrás, foi uma coisa que foi talvez profetizada, mas cai no esquecimento. Por quê? Porque é algo que a gente não imagina acontecer. O nosso dia a dia nos toma tanto tempo, os afazeres tomam tanto da nossa mente, tanto do nosso intelecto, que muitas vezes aquela fé que devemos guardar numa palavra que foi dita, a gente deixa cair no esquecimento. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas já devem ter passado por algumas situações assim. A gente recebe alguma palavra, alguém vem e dá uma direção e diz alguma coisa pra gente que realmente vem da parte do Senhor. A gente se admira, a gente fica até um pouco espantado num determinado momento, mas na hora de realmente levar aquela palavra adiante, de guardar aquela palavra no nosso coração, a gente esquece, né? Isso não foi só aqui que aconteceu. Posso também citar outros exemplos lá para trás, e um dos que mais me chama a atenção é o exemplo de Noé, que ouviu a palavra do Senhor uma vez, guardou no coração, obedeceu, e 100 anos depois foi cair a primeira chuva, e aquilo que o Senhor tinha falado para ele construir, com todos os dados específicos da arca, ele construiu, e aquilo aconteceu. E aqui a gente vê isso se repetir, e é um grande alerta para nós guardar isso no coração e na nossa mente, que não devemos ignorar as palavras que recebemos no meio do caminho, porque vivemos hoje numa geração muito imediatista, né? Se alguém fala alguma coisa para mim hoje, eu quero que se cumpra amanhã, senão não era de Deus ou algo assim. Mas a palavra é muito clara em dizer que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele disse. Então se ele disse, está dito.
E ele não vai voltar atrás na sua palavra. Claro que a gente tem que fazer atenção, não é tudo que nos é dito que vem da parte de Deus, né? Devemos filtrar, devemos orar, e o próprio Deus vai falar ao nosso coração. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais adiante. Mas ali, para eu não perder o fio aqui do que eu estava falando e não se perder nos exemplos, aconteceu exatamente isso, né? Porque elas estavam amedrontadas ali, vemos no verso 5, né? Elas abaixaram o rosto para o chão e tal, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, verso 6, né? Ele ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Jesus já tinha preparado o coração deles para isso. É necessário que o Filho do Homem seja dado em sacrifício. Mas enquanto, né, nos 3 anos de ministério de Jesus, ali, enquanto ele ensinava, enquanto ele andava no meio de todo mundo, talvez ele falou isso, mas na cabeça de muitos caiu no esquecimento, né? Talvez não se cumpriu do dia para a noite. Ah, tá tudo bem, então a gente vê o que vai dar daqui para frente. Não, se foi dito, é porque vai acontecer. Se o Senhor falou, se o Senhor lançou essa palavra, se ele já nos preparou para isso, a gente teria que estar, no mínimo, preparado para o que estaria por vir. E não tratar isso, talvez, como no verso 11 aqui, né, como foi dito, que depois delas terem falado, terem anunciado isso para os homens ali, no verso 11 vai dizer: mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas pareciam loucura. A minha tradução diz isso aqui. Eu sei que a Joyce leu diferente ali na tradução dela, né, devaneio, se eu não me engano, mas parecia loucura para aqueles que estavam ouvindo. Eu não quero passar, como, né, a gente diz no bom português, eu não quero passar com a carroça na frente do boi. Isso daqui é um outro assunto para uma outra aula, mas quando a gente chegar lá nas cartas de Paulo aos Coríntios, a gente vai ver no capítulo 1 já de Coríntios, lá pelo verso 26, 27, que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então aquilo que parece muito doido na nossa visão, aquilo que parece muito sem sentido, talvez é isso que o Senhor vai usar para confundir aqueles que se acham muito entendidos em determinados assuntos, né? Então a gente tem que ponderar, tem que considerar que a matemática de Deus não faz o menor sentido com a nossa, né? E não é por isso que a gente vai dizer que não é verdade, né? Porque se cremos na palavra do Senhor, cremos que Ele faz destas coisas loucas sábias e faz das sábias as mais loucas possíveis, né? Assim como elas não compreendiam, elas estavam talvez tão perplexas ali, por assim dizer, e despreparadas para receber essa notícia, que portanto elas já haviam sido preparadas anteriormente, né? Só que o que mais me chama a atenção aqui é o verso 12. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Porque a gente que faz a besteira, a gente é consciente daquilo que faz. Poxa, mas por que você está falando isso, Murilo? Que besteira aconteceu aqui no meio do caminho? Tenho certeza que vocês conhecem toda a história já e tal, mas as entrelinhas aqui e os pequenos versos acabam passando despercebido na interpretação. Não estou dando a minha opinião, a minha interpretação, mas aqui Pedro, porque ele correu para ver o sepulcro quando elas falaram que o Senhor tinha ressuscitado, que ele não estava mais ali? Porque quando Jesus foi entregue para ser crucificado, vocês lembram que Pedro foi o único que se levantou dizendo que não negaria, que morreria com Jesus, e Jesus o repreendeu, dizendo assim: Pedro, cuidado, porque olha, antes que o galo cante você vai me negar 3 vezes. A gente estudou isso aqui algumas aulas atrás. Então este Pedro, que jurou por Deus, por assim dizer, que não ia negar Jesus, né? Esse Pedro que bateu no peito dizendo: eu vou contigo, Senhor, até a morte. Foi o mesmo Pedro que a hora que o sapato apertou, a hora que Jesus foi posto à prova, que Pedro deveria talvez estar ali, o que ele fez quando foi confrontado? Quando disseram ali: ei, não era você que andava com ele?
cumpriu-se a palavra do Senhor mais uma vez. Pedro, por 3 vezes, ele olhou para aqueles que questionavam e falavam, não sou eu não, eu não ando com eles, não era eu que estava ali. E, como a palavra foi dita, antes do amanhecer, antes que o galo cantasse, Pedro negou 3 vezes. Então Pedro estava consciente da sua falha, estava consciente da prova que ele tinha sido posto, da reprovação também, né? Vamos talvez olhar por esse lado. Então quando ele recebe essa notícia, o que ele faz? Ele corre para ver se é verdade mesmo. Não posso dizer porque aqui não está escrito. Talvez na intenção do quê? De se desculpar, de pedir perdão, ou de ver se realmente tudo aquilo era real. Mas enfim, chegou ali e por este momento aqui, na hora que ele chegou no sepulcro, né, abaixando-se viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que aconteceu. Então aqui a gente finaliza a primeira parte da ressurreição de Jesus, onde todo mundo se dá conta de que o corpo não estava mais ali, de que realmente aquilo que ele tinha falado se cumpriu, né? E a gente vai ver o que vem a seguir. Não sei se a Bíblia de vocês vai dividir, né? Como a minha divide em subtítulos, a partir do verso 13, é um contexto também já muito conhecido, que vai falar a respeito do caminho de Emaús. Vamos lá, entre o 13, e aqui a leitura vai ser um pouquinho extensa, até o verso 27, por enquanto. Quem pode ler para nós, por favor? Qual que é o verso? Lucas 24, verso 13 até o 27. Naquele mesmo dia... Amém. Muito obrigado. Até aqui, por enquanto, só para fazer uma pontuação aqui de alguns detalhes. Então, no mesmo dia... eles estavam caminhando, e aqui eu acho interessante que Lucas ele pontua, né, como eu falei, com vários detalhes aqui, ele dá distância. Ele dá a distância de uma cidade a outra no caminho que eles conversavam. Já para trazermos a ideia do que é essa distância. De tempo juntos, de tempo de comunhão. Caminhar, aqui na minha Bíblia vai falar 11 quilômetros. 11 quilômetros para a gente fazer de carro já demora um pouquinho, né? Você imagina de a pé. A pé leva um tempo. Nesse tempo de caminho, você vai ter assunto, você vai ter um relacionamento com a pessoa com quem você está caminhando. Não vai ser uma caminhada em silêncio, né? E aqui eu quero chamar a atenção para um detalhe. Um detalhe muito comum a nós, que quando estamos muito tempo na companhia de alguém, aqui eles falavam, a Bíblia vai falar muito claramente que eles falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Nós também temos essa tendência de passar muito tempo na companhia de alguém, arrumar assunto para falar, só que normalmente e de uma maneira muito equivocada, o assunto que vem quando passamos muito tempo juntos e não temos mais assunto do ambiente, corrijam-me se eu estiver errado, mas a tendência humana é arrumar outra pessoa para falar a respeito. Normalmente, aquele que não está presente. E isso é um pouco triste, né? Isso é um pouco triste porque temos pessoas com quem passamos muito tempo juntos. E naturalmente a gente não vai ficar calado. A gente vai querer se relacionar, a gente vai conversar. E quanto tempo a gente passa falando com essas pessoas a respeito das Escrituras, por exemplo? Pouquíssimo. É uma história muito bem conhecida já, embora conheçamos talvez por pequenos pedaços separados, mas eu tenho um pouquinho de dificuldade de acreditar de que a gente passa muito mais tempo com aqueles nossos próximos, ou mesmo dentro das congregações, a gente passa muito mais tempo falando de outros assuntos do que propriamente da palavra. O que
se a gente pega aqui o exemplo dos discípulos, já podemos notar uma incoerência no caminho, não? E assim, para aqueles que não me conhecem, né, que estão participando agora aqui do estudo e chegando agora e me conhecendo, me vendo falar desta forma, quero que fique bem claro, não é direcionado a ninguém, a nenhuma placa, a nenhuma igreja. Eu falo isso de um modo geral, de uma população no modo geral, e principalmente eu sou o primeiro a me incluir no contexto da correção, quando há a correção. Porque nenhum de nós, pouco importa a posição que ocupemos, nenhum de nós está acima dos outros para que se exclua de toda e qualquer correção que vem da parte do Senhor. Então, se eu me coloco neste lugar para falar, para transmitir a mensagem para quem quer que seja, eu sou o primeiro que tenho que levar essa correção sobre mim. Né? Então, para aqueles que não me conhecem, que estão me ouvindo falar pela primeira vez, essa é a minha maneira de pensar e de falar e de expor assim, a palavra do Senhor. E com muito temor eu falo isso. Porque eu não posso de forma alguma lançar talvez alguma correção aqui, à direita e à esquerda, para cima ou para baixo, e me excluir dessas correções. Então, que todos, né, saibam e fique claro que eu me coloco como o primeiro da fila da correção aqui. Amém? Isso serve muito para mim, para que eu tenha muito mais assunto sobre a palavra e sobre o Senhor do que sobre qualquer outra coisa. Né? Então eles falavam a respeito de tudo que havia acontecido no caminho. Enquanto conversavam, discutiam, e o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Aqui a palavra vai nos dizer que os olhos deles foram impedidos de ver diretamente Jesus ali, mas mesmo sem saber a quem eles falavam, o assunto não mudou. Eles ainda se compadeciam por aquele inocente que foi entregue na cruz sem ter cometido algum pecado. Essa era a tristeza do coração deles, né? A gente vê aqui, a gente acabou de ouvir a leitura, né, que eles ainda estavam com os rostos entristecidos e ainda questionou Jesus, falou assim, poxa, você é o único que não sabe o que se passou ali na cidade, que um inocente foi entregue, morreu e tudo, era um homem bom, um homem justo, um profeta e fazia muitas obras e tudo. Então esse era o assunto deles, por todo o longo do caminho. E de certa forma isso também, claro que espiritualmente o Senhor já os conhecia, né? Sabia de todas as coisas, mas ali como homem, Jesus pôde constatar a pureza no coração deles de que o assunto era se compadecer por alguém também. Não era criticar, não era julgar nem o povo que soltou um bandido, nem o líder que crucificou Jesus, que o condenou sem ter alguma acusação contra ele, né, e tudo. Então, o assunto deles era a compaixão pelo próximo, por aquele que foi entregue na cruz. E como foi dito antes aqui, o assunto do dia a dia, o assunto daquilo que se passou, faz com que esqueçamos das palavras que foram ditas. Mesmo eles, 2 dos que estavam com Jesus durante os 3 anos, no verso 25, Jesus, sem se identificar aqui que era ele, mas ainda repreende os 2 desta forma no verso 25, né? Como vocês custam a entender e demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Mais uma vez, o próprio Jesus cita os profetas lá atrás. Olha, já foi falado, vocês já foram advertidos dessa situação e agora estão passando por isso e ainda assim não acreditam. Por que vocês demoram a entender, sendo que vocês são conhecedores dos profetas? Vocês são conhecedores daquilo que foi falado lá atrás. Não deveria o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Saibam, mais uma vez, que o Senhor tem tudo já planejado. Nada sai da sua vontade. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que o Senhor não permita que aconteça, né? Então por que o seu filho ia ser morto sem algum motivo, sem alguma razão? Né? Não faz muito sentido. Então, como já foi dito antes,
Cristo deveria sofrer e ser entregue para que ele pudesse entrar na sua glória. E ali, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então, quer dizer, mais uma vez eu reforço aqui a informação, todo o Antigo Testamento, toda a Antiga Aliança, ela aponta para Jesus. Ela diz assim, olha, vai haver alguém assim, assim, vai acontecer isso, aquilo, aquele outro. E Jesus, a todo tempo, ele fala, olha, lá atrás já foi falado. Então, um não anula o outro. A palavra de Deus não pode ser usada só da metade para trás ou só da metade para frente, como conveniência. De maneira alguma. Amém? Verso 28. Eu vou continuar daqui porque eu não quero ficar interrompendo a leitura de vocês. E tem alguns pontos aqui que eu quero parar para fazer atenção a isso. Verso 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Aqui é um ponto importante que eu quero que a gente retenha isso, faça atenção, porque Jesus ele entrou no meio da conversa, ele ouviu o que estava sendo falado, ele trouxe a correção ali, ele trouxe a reflexão, por assim dizer, né, no verso 25, como a gente leu, e depois disso, tchau, meu papel aqui está feito. Mas o que eles falaram aqui para Jesus, né, os dois que estavam caminhando? Eles insistiram. Fique conosco, pois a noite já vem e o dia já está quase findando. A palavra de Jesus, a reflexão que ele trouxe no verso 25 aqui, né, mesmo sendo um pouco repreensivo ali sobre os outros, dizendo, poxa, vocês custam a entender, isso aqui já foi explicado e tudo. Mesmo assim, as palavras de Jesus foram aceitas, elas foram recebidas. E eles creram, eles entenderam aquilo que Jesus falou. Dessa forma, eles chamaram Jesus para ficar com ele. O que eu quero dizer com isso? Aonde que eu quero chegar repetindo e repetindo esse tipo de coisa? Como já estudamos lá atrás, em Mateus também. Aonde você traz a tua palavra? Aonde o Senhor te usa para influenciar ou corrigir ou falar algo simplesmente para alguém ou compartilhar algo para alguém? Se você é bem-vindo, se você é aceito, maravilha. Ali você fica, ali você compartilha, você ensina e você também aprende. Agora, por favor, temos que entender isso com toda a humildade do nosso coração, sabedoria e discernimento. Se não formos aceitos, se a palavra que trouxermos, se aquilo que falamos, ainda que o Senhor tenha nos enviado, assim como ele enviou Jesus e Jesus não foi aceito em todos os lugares, se aquilo que falamos, aquilo que compartilhamos, aquilo que ensinamos não é aceito, não podemos de forma alguma forçar a estar naquele lugar. Porque não é a nossa palavra que vai convencer a nada e nem a ninguém. Se não for pelo Espírito do Senhor, não há nada que possamos fazer para convencer quem quer que seja. Jesus ele veio, trouxe essa correção aqui no meio do caminho, verso 25, eu vou reforçar essa informação. Trouxe a palavra, trouxe a correção, ele ia seguir o seu caminho. Como a palavra foi aceita, como eles entenderam, eles receberam humildemente aquela reflexão, chamaram Jesus para ali estar. Então, Jesus se uniu a eles, entrou na casa e ali ele ficou com eles. Se não for aceito, não force. Como já vimos aqui em outros livros, em outras aulas. Aonde você passar, se a tua palavra não for aceita, bata o pó das tuas sandálias e a amizade continua. Você não vai detestar ninguém por causa disso, você não vai falar mal de ninguém por causa disso. Não é necessário que todo mundo concorde conosco a todo tempo e nem será assim. Como Jesus não foi, conosco não vai ser diferente. Mas devemos ter no nosso coração a humildade de reconhecer onde somos aceitos e onde não somos, onde temos opiniões que são de acordo e aonde está em desacordo. Desde que não fuja da palavra do Senhor, ninguém vai se tornar inimigo por causa disso.
Agora eu também não vou estar em desacordo com alguém que está fazendo algo completamente fora do contexto bíblico, talvez até usando o nome de Deus para isso. E aí, por não querer confrontar, a gente vai continuar caminhando. Isso também não vai funcionar. Se está fora da palavra do Senhor, quer dizer que vem de outro lugar, que vem do coração de alguém, que vem da mente de alguém, que vem da necessidade de alguém ser aceito em algum lugar. Então, se não vem do Senhor e se está contra a palavra dele, certamente o Senhor vai falar ao seu coração. Verso 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Notem aqui que depois que ele entrou em casa, a primeira coisa que eles foram fazer, todos juntos, estando à mesa com eles. E aí o que aconteceu depois disso? Que o pão foi partido no verso 31. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Jesus não entrou na casa destes que caminhavam com ele, não entrou na casa dos discípulos, não entrou em lugar nenhum depois de ressuscitado, para fazer um movimento, para fazer um culto. Não entrou na casa deles para se promover, ou para dizer, olha aqui, eu falei que eu ia fazer e eu estou aqui. Não. Ele entrou na casa para sentar na mesa e partir o pão. Gente, é maravilhoso estar na igreja, no culto, no meio dos irmãos, tem o louvor, tem as orações, tem a palavra. É legal, é maravilhoso, é uma bênção e a gente aprende muito. Mas não tem lugar de melhor ensino, não tem lugar de maior comunhão que em volta da mesa. Todas as vezes que o Senhor ensinava os seus discípulos, ele estava em volta da mesa, em meio a refeições, num tempo de comunhão. Não vamos confundir tudo o que acontece por aí hoje, falando em nome de Jesus. Não vamos confundir e achar que Deus está em todos esses ambientes, manifestando-se de maneiras diferentes por todos os lugares. Acredito que ele possa falar com muita gente, trabalhar de muitas formas dentro de todo e qualquer lugar. Mas não vamos negligenciar a mesa. Não vamos deixar de lado o ensinamento que está em volta da mesa, na comunhão com os irmãos e no partir do pão. Amém? Não, olha, por favor, não estou falando para ninguém trocar a igreja pela casa, pela mesa. Não. Mas não negligenciem esses tempos. E a mesa é preciosa. Verso 32. Perguntaram-se um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Só um verso e mais uma pequena reflexão para nós. Não queimava o nosso coração, não queimava o coração de vocês enquanto ele falava, porque a gente sabe que quando Deus fala conosco, a gente ouve e a gente sente diferente. É diferente. Vocês que, assim como eu, acredito que já tiveram algumas experiências, algumas palavras muito direcionadas vindo do Senhor, é diferente quando a gente ouve. A voz dele, quando nos fala, ela queima o coração. Diferente de muitos lugares que, quando falam às pessoas, mexem principalmente com as emoções e com os sentimentos. E eu tenho todo o cuidado e o maior temor para dizer isso a vocês. O Senhor, ele não vai trabalhar no teu sentimento. Se algum dia você se deixou levar por algum sentimento de alguma palavra que te foi trazida, e isso te levou a estados emotivos muito altos, cuidado. Há uma grande probabilidade do Senhor não estar no meio disso. Cuidado. O Senhor, ele fala no nosso coração. O Senhor, ele trabalha na nossa
ele trabalha no nosso intelecto, trabalha na nossa razão. A gente não pode perder a razão quando a gente fala do Senhor. Paulo ele vai nos ensinar lá para frente que devemos prestar um culto racional ao Senhor. É verdade que quando temos o Espírito Santo em nós, que entramos em um determinado local de oração, e entramos no nosso secreto, no nosso quarto, e talvez somos tomados por línguas e orações em espírito ao Senhor. É verdade, eu sei que parece que a gente sai de um ambiente, é transportado para outro e tudo, mas o que eu estou querendo dizer é que quando estamos em determinados locais que não propriamente dito o Senhor está, mas o discurso é levado pelas emoções para te induzir a fazer algo ou a crer naquilo simplesmente que está sendo falado ali e muitas das vezes está longe das Escrituras, é aí onde corremos um sério perigo de estarmos entrando em um caminho onde não é necessariamente o caminho apresentado pela palavra de Deus. Quando o Senhor fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele fala que Ele é o caminho, Ele não é um caminho para chegar a Deus. Sendo o caminho, Ele é único, então a gente não pode se deixar levar por aqui, por ali, para cima e para baixo, para tentarmos nos aproximar de Deus. O nosso contato com Ele é único e o caminho é um só. Então, voltando para o contexto aqui, eu não quero me perder em meio a vários exemplos, como eu já disse, o Senhor fala e o coração deles queimava. Não era movido pelo sentimento daquilo que estava acontecendo ali. Não era talvez forçado em cima de um sentimento de luto que eles viviam ali, porque fazia afinal 4 ou 5 dias que o Senhor tinha morrido. 3 dias de ressurreição, 1 dia de caminhada, e passou a noite, chegou no outro, todo mundo ainda estava vivendo a tristeza do luto. Então talvez se fosse alguém mal intencionado, se aproveitando da situação, talvez iria trabalhar em cima desse sentimento, em cima da tristeza daqueles que andavam com Jesus, que estavam sensibilizados naquela hora. Mas Jesus não trabalhou nesta linha. Jesus falou, expôs, ainda confrontou, eu vou citar de novo o verso 25 aqui, né? Como vocês custam a entender e demoram a crer naquilo que os profetas já falaram. Jesus ele foi naquele ponto que era lógico, naquele ponto que era real, escrito e já dito antes, já prevenido antes. Então ele vai na razão das coisas que deveriam acontecer. E o coração queimava. Então não teve um jogo de sentimento ali. Eu trago isso dessa forma para a gente poder fazer um comparativo com o que aconteceu na época de Jesus e com o que vivemos nos dias de hoje. As Escrituras são verdadeiramente expostas no dia de hoje, como eu estou tentando fazer aqui. A gente está lendo capítulo por capítulo, versículo por versículo, e tentando interpretar o contexto do que está ali. Não sou melhor do que ninguém fazendo isso, não. Humildemente eu só quero recuperar o hábito da leitura do texto completo. Será que hoje a gente vê isso, essa exposição da palavra do Senhor com aquilo que deveria estar sendo vivido? Ou será que é um verso que bate lá no nosso coração e diz assim, nossa, que maravilha, isso é de Deus. Mas é um verso fora de todo o contexto. E aí depois a história em cima de história, em cima de história, e a gente é levado pela emoção. Não é isso que Jesus faz. Amém? Verso 33. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Amém? Vamos continuar que eu quero ver se eu consigo acabar pelo menos aqui mais alguns versos. Ah, temos tempo ainda, temos tempo. Verso 36. Quem pode, por favor, do verso 36 até o verso 39. Agora a leitura é curtinha. Falavam ainda essas coisas. Amém. Então, uma vez que ele aparece aos discípulos esses, né? Vou ser repetitivo aqui, eu sei.
Discípulos esses que já sabiam que iria acontecer, que ele iria ressuscitar no terceiro dia, quando realmente o veem, se espantam. Por quê? Porque foge do nosso natural. A gente também não está acostumado, né, a ver coisas que a gente não sabe explicar, e tudo isso causa um certo pânico. Não é só na nossa geração, isso lá desde antigamente já acontecia. Como eu disse que a gente ia passear um pouco entre os dois últimos livros aqui do estudo, tem um contexto um pouquinho diferente que João vai nos contar a respeito desta aparição aos discípulos. Eu não queria perder isso. Então vamos passar para João capítulo 20, no verso 24. Jesus está ali, andando no meio dos discípulos, todo mundo espantado, apavorado com aquilo que estava vendo, achando que estava vendo somente um espírito. Então ele se declara sendo homem, dizendo que ali estavam as suas mãos e os pés, para que eles pudessem ver as feridas e tudo. E ainda assim, tem alguém que não crê. Ainda assim, vendo todas essas coisas, ouvindo todas essas histórias, sendo advertido já anteriormente, ainda assim tem alguém que não crê. Quem vai nos contar isso é João, lá no capítulo 20, a partir do verso 24. Tem um camarada que tem uma fé que não é de se invejar, né? Que é o nosso amigo Tomé. Verso 24 de João 20. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhes disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, se eu não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e eu não puser a minha mão do seu lado, eu não crerei. Para que se cumpra e para que ele não passe despercebido também em crer que o Senhor havia ressuscitado, verso 26 vai nos dar continuidade à história, dizendo: uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja com vocês. Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor, meu Deus e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes são os que não viram e creram. Que a gente possa ser felizes, né? Porque assim, já vimos aqui inúmeras vezes, em inúmeras aulas, e conhecemos, acredito eu, a palavra muito além dessas pequenas aulas que a gente assiste aqui. Então nós sabemos na história que o Senhor não volta atrás naquilo que diz, que o Senhor não se arrepende, que o Senhor não mente e que aquilo que Ele fala, Ele cumpre, porque Ele é fiel e justo. Então se o Senhor Jesus está dizendo a Tomé: felizes são aqueles que não viram e creram, por que a gente ainda está esperando ver um monte de coisa? Por que a gente só crê naquilo que a gente vê, que muitas vezes é um jogo de emoção? Mas a palavra do Senhor, quando ela arde no nosso coração, passa 30 minutos, 1 hora ou simplesmente no final do culto, o coração esfriou, já não está mais ardendo, a gente esquece aquela palavra e não crê mais. Que possamos ser esses felizes que creem sem ver. Amém? Voltemos então para Lucas, para dar continuidade no contexto aqui. Eu parei no verso 39 do capítulo 24. A gente vai avançar para o verso 40 agora. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, e lhe perguntou: vocês têm aí algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Verso 44. E disse-lhes: foi isso que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos.
Então aqui Jesus é mais específico ainda, dizendo aonde estava escrito a respeito dele. Dizendo que teria que se cumprir dessa forma. Né? Então, não podemos olhar e sequer talvez chamar para Antigo Testamento, Antiga Aliança. Eu sei que o nome é dado assim nas traduções, mas de antigo não tem nada. Né? É a palavra do Senhor, viva, pura e eficaz, que não muda e não há sombra de variações. Verso 45. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. E lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Pequena pausa aqui de novo. Então já estava escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar no terceiro dia. E o que seria pregado em seu nome? O que a gente acabou de ler aqui? Em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão dos pecados de todas as nações. Em seu nome seria pregado o arrependimento. Em seu nome seria pregado o arrependimento e o perdão dos pecados. Eu sei, eu já falei isso, não estou repetindo porque eu esqueci. É porque não podemos de forma alguma estar equivocados de pregar, de falar e em nome do Senhor Jesus pregar outra coisa que não seja o arrependimento pelos pecados de todo o mundo. A gente não pode prometer nada para ninguém. O Senhor é poderoso para fazer, eu sei. O que quer que Ele queira fazer, Ele pode fazer. Mas o Senhor não foi entregue naquela cruz para nos dar nada material. O Senhor não foi entregue naquela cruz para satisfazer o desejo do meu e do seu coração. O Senhor foi entregue naquela cruz para salvar a humanidade do pecado. E por isso, hoje, dia após dia, devemos nos arrepender dos pecados, perdoarmos uns aos outros. Aqui o texto diz que começou por Jerusalém, mas estende-se até os confins da terra. O Senhor não me deu, Deus, propriamente dito, não nos deu o seu Filho naquela cruz, para que hoje a gente possa trocar isso pelo que quer que seja desta terra, aonde a traça vai comer, aonde a terra vai levar, onde deste mundo a gente não vai levar nada. E a gente está preocupado com isso e deixando a nossa salvação de lado. O perdão dos nossos pecados, que é aquilo que a gente não vê, mas é aquilo que a gente já garantiu, a gente esquece. Porque a gente está ocupado demais trocando o Senhor Jesus por aquilo que a gente quer hoje, na nossa mão, de palpável. E não podemos de forma alguma fazer isso, meus irmãos. O Senhor não foi entregue naquela cruz em vão. Não foi entregue naquela cruz pela minha vontade nem pela sua. Foi pelo meu pecado e pelo seu. Embora não sejamos merecedores, mas ele foi entregue naquela cruz porque nós precisávamos desse sacrifício, embora não merecêssemos. Verso 48. Vocês são testemunha dessas coisas. Eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Não é porque vocês andaram comigo, porque vocês me viram, porque vocês estão tocando nas minhas feridas aqui, que vocês podem sair anunciando isso para cima e para baixo de qualquer jeito. Jesus ainda adverte-os. Vocês são testemunhas disso, mas não saiam daqui enquanto não forem revestidos do poder do alto. Ei, em outras palavras dizendo, enquanto meu Pai não autorizar vocês, não vão fazer nada. Enquanto o Senhor não direcionar vocês, vão por aqui ou vão por ali, não mexam o pé daqui da cidade. Enquanto o Senhor não disser para mim, Murilo, fala para aquele outro, para aquele ali. Por que eu, por vontade própria, vou fazer?
e arriscar ainda fazer errado. Se o Senhor nos direciona, ainda que não tenhamos capacidade, como eu não tenho, ainda que não tenhamos conhecimento, como eu não tenho, ainda que não tenhamos coragem, como eu também não tenho, se é o Senhor que manda fazer, a gente vai, porque é Ele que está na frente. Agora, se o Senhor não mandou fazer, a gente pode ter capacidade, pode ter conhecimento, pode ter coragem, pode ter força, pode ter o que for, todos os recursos necessários. Não vai atingir nada, porque não foi o Senhor que mandou fazer. Porque o Senhor não está na frente. Porque o Senhor não está sustentando aquilo que você está tentando fazer sozinho, embora esteja tentando fazer no nome dele. Mas se não foi ele que autorizou, se não foi ele que disse vai e faça, a gente não pode fazer nada por nós mesmos. A gente está lendo aqui: eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos, abençoou, e ainda estando a abençoá-lo, ele os deixou e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria, e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. E aqui a gente finaliza o capítulo 24 de Lucas, e a gente ainda vai dar continuidade nessa história, porque tem coisa para acontecer ainda. Acredito que todos saibam, acredito sim que todos tenham conhecimento, mas que a gente possa alinhar esse conhecimento à palavra do Senhor, à boa interpretação e não usar nada fora do contexto. Em nome de Jesus. Espero do fundo do meu coração que essa palavra tenha sido clara, que essa palavra tenha sido edificante para todo mundo. E assim, mais uma vez, eu oro pedindo ao Espírito Santo do Senhor que Ele nos abençoe, que Ele possa abrir o nosso entendimento, o nosso coração, as nossas mentes, trabalhar para que essa palavra venha frutificar em nós e a gente possa crescer em graça na sua presença, dia após dia. E, sobretudo, derramar desta palavra, deste conhecimento e do poder do Senhor para aqueles que ainda não têm conhecimento, para aqueles que nem sequer sabem quem é Jesus. É para esses que precisamos falar, é para esses que precisamos pregar as boas novas. Então, Senhor, em nome de Jesus, acrescenta-nos aqueles que têm sede de Ti, acrescenta-nos, Senhor, aqueles que têm sede de conhecimento, Pai, aqueles que querem mais do Senhor, Pai. Capacita-nos a cada dia mais, ó Senhor, como corpo de Cristo, Pai, a sermos edificados na Tua presença, Pai amado, e assim edificarmos uns aos outros, nos corrigindo, nos exortando, Pai, nos orientando a cada momento, Senhor amado. Em nome de Jesus, Pai, que esta palavra venha a frutificar, Senhor, que essa palavra venha a tocar aqueles, Senhor amado, a quem aprouver ao Senhor, a quem o Senhor colocar nos nossos caminhos, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a cada casa aqui representada, livra-nos, Senhor, das mãos do inimigo, Senhor amado, livra-nos, Pai, de qualquer astúcia que possa vir pelo caminho, Pai, e que tudo seja feito de acordo com a sua vontade, Paizinho. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém.